levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É uma alegria poder estar com você. O Bob mencionou a respeito de um certo pregador, e não vou falar o nome dele, mas ele é um irmão querido e, de qualquer maneira, estávamos em Washington, na capital, sobre algo que o presidente tinha pedido que fôssemos até lá. E uns 8 ou 9 pastores estavam lá, e o irmão que o Bob mencionou também estava. Mas quando fui até o aeroporto para ir embora, recebi uma ligação que era da Casa Branca e disseram que o irmão etc., doutor etc., não conseguiu embarcar, o voo foi cancelado. Não lembro o que aconteceu. E se ele podia voltar conosco. Aí eu falei, claro. Aí ele veio até o aeroporto e na época tínhamos nosso próprio avião. E a caminho de Washington, a capital, até a cidade aonde íamos deixá-lo, eu não sabia muito sobre aquilo, mas aí ele me contou sobre a criação dele. Ele foi criado pentecostal. E como um irmão chegou e disse para ele que pagaria para que ele estudasse no seminário, estudar com os batistas do Sul, mas ele não ia pagar para que ele fosse para nenhuma escola pentecostal. E foi aí que ele, então, seguiu uma outra linha. Eu já ouvi algumas declarações que ele fez que me chateia, de certa maneira, sabe? Em relação ao batismo com o Espírito Santo. E na realidade, não quero colocar palavras na boca dele, mas eu não sinto nele. Você mencionou um livro que ele escreveu. Eu não sinto nele nenhum mover do Espírito Santo. Ou talvez vocês já ouviram ele mais do que eu. Sim, já ouvi ele pregar várias vezes. E eu creio sim que o estilo dele é mais típico e tradicional dos batistas, mas acredito que o Espírito Santo com certeza pode se mover no ministério dele. Mas eu só mencionei no último programa que ele, como um batista tradicional, escreveu um livro chamado A Vida Cheia do Espírito. Então ele acredita em ser cheio do Espírito, mas ao mesmo tempo rejeitou a crença da cessação, que diz que línguas e os dons do Espírito acabaram. Mas ele ainda acredita que precisamos do mover e operar do Espírito Santo para os dias de hoje, mas não acredita em orar em línguas. É verdade. Irmãos, me digam aqui então, o que ou por que existe esse antagonismo contra línguas? Por que essa situação existe? Por que existe essa barreira no raciocínio deles? Eles querem tudo a não ser as línguas. E ensinamos que quando você é batizado com o Espírito Santo, você ora em línguas. E se você não ora em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que o Espírito de Deus não pode tocar a vida de uma pessoa dessa maneira, mas no que diz respeito a ser batizado com o Espírito, nós ensinamos que você ora sim em outras línguas na medida que o Espírito de Deus te capacita. Por que é que esse negócio de orar em línguas é um problema tão grande com esses irmãos? Pessoalmente, acredito que línguas, porque línguas é algo, como é que eu vou dizer? É um evento que não é comum, não é muito comum para que uma pessoa possa falar em uma outra língua que não entende de maneira racional. Isso não é algo normal. E
para muitos neste mundo, eles precisam ser capazes de entender intelectualmente para que eles possam acreditar, pelo menos de certa maneira. Não estou falando de todos, é claro, que dependem do seu intelecto, não é esse o caso que menciono. Mas em relação ao problema com línguas e até o mover do Espírito Santo, de certa maneira, na verdade, de várias maneiras, não há como você colocar de maneira eh, lógica e intelectual ali. E, por causa disso, nós ensinamos, assim como no livro de Atos ensina, que orar em outras línguas é um evento sobrenatural, que vai além do raciocínio humano. Não tem como compreender 100%, vamos dizer assim, porque é algo que é causado pelo Espírito Santo, capacitando a pessoa, e nós falamos, mas nós não estamos inventando essas palavras intelectualmente, apenas falamos as palavras que sentimos no Espírito. E as pessoas que não são cheias do Espírito, eles têm problemas com isso, porque o argumento deles é assim: você está deixando seu raciocínio de lado, permitindo que este espírito opere através de você, e veem isso como algo perigoso. Deixa eu te interromper aqui. Alguns chegam a dizer, e todos nós já vivemos isso, dizem que se você ora em línguas, você está possesso pelo demônio, que isso é do demônio e etc. Isso é algo muito perigoso. E eu concordo. Quando eles dizem que orar em línguas, seja quem for, e dizem que isso é uma atividade demoníaca, então eu acredito de maneira forte também que isso aí é muito perigoso. Eu sei que há anos atrás o Lauren trouxe para o escritório, me mostrou uma revista, não é mesmo? De um certo nome bem conhecido. Hoje ele já faleceu, mas que disse claramente que se você ora em línguas, você é de Satanás, não é mesmo? Correto. E isso foi proibido em sua igreja, congregação, na escola, tudo isso. Acredito que um dos problemas que tem a ver com tudo isso, e o Bob descreveu muito bem, mas ele disse a palavra sobrenatural. Quando alguém começa a se mover no sobrenatural e diz que os dons ainda existem, e algumas das doutrinas, vamos dizer assim, se dizem que isso já acabou e que não pode estar acontecendo, o que resta é dizer que é algo demoníaco que não vem de Deus, ou então que é algo inventado. Então, creio que a indisposição de aceitar os dons do Espírito é descrita no livro de Atos, bem no começo. Então, aqueles que creem que acabou, obviamente, evitam se envolver com o sobrenatural. Três coisas: emocionalismo extremo, fanaticismo, e algumas pessoas até chamam você de doente mental. Uma das características de esquizofrenia, especificamente falando, é a religiosidade, religiosidade extrema. Então, creio que todas essas coisas são algumas explicações que talvez faça com que alguns rejeitem. E também é o seguinte, alguns veem o abuso, né, dos dons do Espírito e da operação do Espírito. Olham para os abusos como, por exemplo, pentecostais ou carismáticos estão em um culto e aí o ministro começa a encorajá-los a latir como cães. Olha, batistas que não são pentecostais olham para aquilo, veem e dizem assim: olha só, isso é coisa de pentecostal, isso é loucura. Os pentecostais fazem isso, mas nós também chamamos eles de loucos, não é? Mas colocam todo mundo no mesmo grupo, olham para os abusos e pensam assim: ah, se é isso aí, então não queremos ter nada a ver com isso. A terminologia até de santarrão também, que ora em línguas, né, é usado de maneira negativa. Mas nos grandes cultos do século XVII, século XVIII, haviam várias demonstrações vindas do Espírito Santo. Milhares de pessoas eram salvas naquela época. Isso acontecia nas conferências. Não sei se acontecia tanto nos domingos de manhã, viu? É verdade.
mas eram incríveis na conferência quando a gente lê que acontecia no Kentucky, no Tennessee, com milhares de pessoas ali reunidas, e já até falamos disso, que pessoas caíam no espírito e as pessoas oravam em línguas, pessoas dançavam, como se na época fosse bom, mas não venha trazer para a igreja. Na virada do século XX, mais ou menos nessa época, o número de pessoas que começou a experimentar o enchimento exigia uma declaração do resto do mundo se era válido ou não, porque não foi algo que aconteceu somente no meio do mato, lá no Kentucky, mas era essa igreja, aquela igreja e essa igreja também. Não era somente aqui na América, mas em outras porções do mundo também. Então, denominações e comunidades tiveram que se levantar. Será que isso é bíblico? E muitas dessas posições se tornaram tradição, que não queriam ouvir a razão ou experiências verdadeiras que outras pessoas tinham. É verdade, mas creio que começou, como o Dr. Gray disse, no meio do mato, não é? Com milhares de pessoas se reunindo ali. Sim, mas quando começa a entrar em toda a igreja, você tem que decidir em que você vai acreditar. Certo, irmão Swagger, pessoalmente eu sempre me perguntei se eu tivesse sido criado como não pentecostal e nunca tivesse sido exposto ao pentecostalismo em minha adolescência, como eu aceitaria isso? Pensando como penso hoje, eu sei que eu ia ter dificuldade em aceitar, porque eu gosto de analisar tudo e tem que fazer sentido aqui na minha cabeça. Claro que quando eu leio a Bíblia é muito claro que acontecem em 5 ocasiões distintas e é disso que nós dependemos hoje em dia. É o que diz a palavra, não o que eu experimentei ou que outra pessoa já experimentou, mas o que a palavra diz. Então, se eu buscar na palavra, eu vejo ali. Mas milhares de pessoas não buscam na palavra, nas 5 histórias do livro de Atos. Mas acho que a maioria das pessoas é assim mesmo. Eu acho que você está correto. Eu concordo com você completamente. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já já.